que não separa o forte, o fraco, o capaz ou incapaz. Porque claramente, se nós fôssemos olhar à luz dos homens, aos olhos dos homens, a ótica humana, certamente Deus só salvaria os melhores da terra. Certamente Deus olharia para os melhores lugares desse mundo e salvaria somente os capacitados, aqueles que são capazes. Mas a Bíblia diz ao contrário. Para Deus não tem valor aquele que, aleluia, não tem muita coisa ou não tem, não. Para Deus Ele vê de outra forma. Deus valoriza aquele que talvez não tem nada, aquele que é fraco, aquele que está caído, aquele que está desprezado. O Senhor traz para a sua presença e o valoriza, e o põe de pé, e o ergue, e faz ele ser o vitorioso na presença dele. Então, irmãos, para Paulo, ele se preocupa com a igreja, ao qual estava se preocupando em somente agradar o próximo e não a Deus. E muitas das vezes, queridos, para conquistarmos certas posições, existem pessoas que querem agradar o próximo e desagradam a Deus, aleluia. Mas Paulo também está dizendo o inverso. Não adianta você somente agradar a Deus e desagradar o seu próximo. Ele está dizendo, você tem que amar a Deus, mas agradar também o seu próximo. Você tem que amar a Deus, fazer a vontade dele, consistir na vontade dele, mas ajudar aquele que está fraco na fé, aquele que está caído, aquele que está enfrentando uma deficiência espiritual. E nessa noite o Senhor está nos dando maturidade espiritual para suportar aqueles que estão fracos na fé e o pegar pela mão e dizer, estou com você, eu vou te levantar, eu vou te ajudar, e nós vamos para o céu juntos. Paulo está dizendo exatamente isso. Paulo está dizendo, olha, consiste em agradar a Deus, mas ajudar os fracos na fé. Aleluia. Quantos estão fracos na fé? O pastor leu a palavra aqui nessa noite. Até tem alguns que já estão dormindo na fé. Aleluia. Mas nessa noite, eu não sei se tem alguém aqui fraco na fé, mas Deus está trazendo essa palavra para você nessa noite, meu irmão, minha irmã. Ele tem poder de te fortalecer nessa noite. Ele tem poder de pegar você pela mão direita e te levantar, aleluia, com o poderoso Espírito dele na sua vida. Saia daqui fortalecido nessa noite. Glória a Deus. E Paulo está dizendo, olha, agrade a Deus. Procure agradar a Deus, queridos. Deus não está procurando animadores de plateia. Deus não está procurando homens intelectuais. Claro que é muito importante na obra dele. Deus não está procurando homens super crentes. Deus não está procurando homens super grandões, gigantes. Aliás, não existe crente e super crente. Apelidaram uma certa feita, existe super crente, não existe. Todos nós, se não vigiarmos, somos sujeitos a cair, somos sujeitos a errar, somos sujeitos a tropeçar. Mas aquele que está em Cristo, firmado na palavra dele, não cai. Aquele que está firmado na rocha não cai. Aquele que está firmado em Cristo não desanima, porque ele está firme na rocha que é Jesus. Aleluia. Deus está procurando, pastor Renildo, igreja de Oliveira Camargo, homens e mulheres que agradem a Deus, homens e mulheres que vivam a vontade de Deus, homens e mulheres que tenham prazer de agradar ao Senhor com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua fé e com a sua coragem e com a sua vida espiritual, mas ajudando aqueles que estão fracos na fé. Aleluia. Ajudando aqueles que estão desanimados. Irmãos, estamos vivendo um momento dessa situação. Quantas pessoas desanimadas, quantas pessoas vêm para a igreja arrastadas, quantas pessoas estão sucumbindo na fé. E Deus chamou em você para levantar esse exército. Deus chamou em você para levantar este povo. Aleluia. Receba esta palavra nesta noite na sua vida, meu irmão. Aleluia. Se tem alguém fraco na fé nessa noite, o Senhor vai te levantar, o Senhor vai te renovar. Você vai sair cheio nessa noite, cheio da presença de Deus, cheio da glória de Deus. Eu profetizo na tua vida que você vai viver dias melhores. Eu profetizo que você vai viver a glória da segunda casa na sua vida. Eu profetizo que você vai viver experiências sobre-humanas, sobrenaturais na tua vida. O Senhor vai te dar visões, o Senhor vai te dar revelações, o Senhor vai te dar novos mistérios, o Senhor vai tomar pela tua mão direita e dizer: não temas, que eu sou contigo. Receba o Espírito de Deus na tua vida, receba forças do Senhor, receba a graça do Senhor, receba a unção do Espírito Santo para a tua vida. Quem crê, levante a tua mão direita e glorifique o Senhor nesta noite. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.
Irmãos, Deus abençoe nosso companheiro, o pastor Danilo, por nos trazer esta doce palavra da parte do Senhor para os nossos corações. Sabe, ele não esteve conosco aqui, e o irmão Danilo, aonde ele vai, ele me comunica, e eu sempre estou sabendo aonde, como um bom servo do Senhor, ele sempre nos procura nos comunicar, andar debaixo da bênção do Senhor. E talvez para a edificação da vossa fé, nós estamos tratando desse assunto nos nossos cultos de ensino. Estamos falando, ensinando a igreja o que fazer com a fraqueza. E nós introduzimos isto no culto passado, e o Senhor nos permitir, terça-feira nós estaremos tocando, traduzindo mais uma parte desse assunto para a igreja. Sabe, amados, eu tenho, nesses últimos tempos, parado para fazer algumas observações, a forma pelo qual o Senhor tem trabalhado em nosso meio nos últimos tempos, de modo glorioso e maravilhoso. Notório aos nossos irmãos a forma pelo qual o Senhor tem estabelecido o seu poder, a sua vontade entre nós. Eu estive em alguns dias em lamentos, em súplicas ao Senhor, e como diz o apóstolo Paulo, em lutas, mas o Senhor sempre nos traz o consolo dos céus, sempre nos traz o consolo. E entre essas batalhas, certo dia, eu, ao amanhecer, havia tido uma longa conversa com a minha esposa durante a noite, expondo a ela algumas aflições, alguns lamentos. Eu confesso aos irmãos que há dias que, como o apóstolo Paulo, nós precisamos esboçar, apresentar ao Senhor as nossas fraquezas, e esperando do Senhor a mesma palavra que Paulo ouviu. E é isso que nos conserva quando o apóstolo Paulo, quando ele foi apresentar as vossas fraquezas, as lutas, os temores ao Senhor, o Senhor respondeu para ele: Paulo, a minha graça te basta. Foi uma dessas manhãs que o dia amanheceu e eu recebi 4 áudios, um em seguida do outro, e ao ouvi-los, o meu coração recebeu o aconchego, as respostas, o consolo dos céus. E eu transmiti esses áudios à minha esposa, ela ouviu, ela estava acompanhando esses momentos, e ela disse: nós não temos dúvidas do que é os cuidados de Deus, Deus usando vidas para consolar e nos ajudar. E um desses áudios, quem me mandou, disse: eu sei que eu não sou nada, eu sou pequeno, não tenho recursos, pelo contrário, eu tenho recebido, não tenho condições de ajudar, estou passando uma fase muito difícil, transitória na minha vida, mas eu recebi do Senhor, enquanto orava pela tua vida esta manhã, eu recebi essa palavra do Senhor e eu me transmito, e eu disse para essa pessoa:
você realmente está recebendo cuidados, mas Deus usa quem Ele quer. A nossa igreja, o Senhor, tem estabelecido este lugar para me tratar com zelo. E nesta noite nós ouvimos uma palavra que o Senhor diz: cuide um dos outros, nas fraquezas, nas necessidades, nos temores. É assim que o Senhor quer a igreja, aonde a união Deus ordena de bênção. E naquela manhã eu recebi um consolo do Senhor. O Senhor usou a vida deste homem que me disse no áudio: eu não sou nada, mas o Senhor é aquele que tem cuidado. E eu estou no hospital do Senhor. E ele me disse sim. E ele está aqui. O pastor Danilo fez isso, Deus usou a vida dele. Não é honra para ele, não é glória para ele, é para o Senhor. E hoje eu cheguei aqui ao ouvido dele, e quando eu entreguei o microfone para ele, eu transmiti um aviso para ele, e ele foi fiel ao aviso que eu transmiti. E Deus sabe por quê. Amados irmãos, não se esqueçam, nós estamos vivendo dias difíceis, mas o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Abra tua Bíblia lá em Jonas. Eu tenho uma palavra do Senhor aos nossos corações. Jonas, no seu capítulo de número 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis. Pagou sua passagem e embarcou nela, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O Senhor, contudo, mandou ao mar um grande vento, e fez-se uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de despedaçar. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga do navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão, onde se deitou e dormia um profundo sono. Eu estava à parte da manhã, na hora nós chegamos ao templo por volta das 6:30 para orarmos ao Senhor. Enquanto eu orava ao Senhor, o Senhor fez assentar esta palavra. Eu buscava uma palavra para transmitir à igreja, e o Espírito Santo de Deus me foi claro no tocante a esta palavra. E ao declinar o dia, eu reservei alguns momentos na leitura da palavra do Senhor, e me tive nesta meditação e observando a vida do crente, do hebreu, do homem profeta, do homem de Deus, por nome de Jonas. E eu encontrei algumas questões que nos chamaram a atenção e quero compartilhar à igreja. Nós conhecemos a história de Jonas. As Sagradas Escrituras nos diz que o Senhor chamou ele, aquele profeta, e o enviou a uma cidade por nome de Nínive, pois a malícia, o pecado dessa cidade havia chegado
diante de Deus. E a taça que nós chamamos assim da tolerância de Deus havia se enchido, e Deus decidiu que aquela taça iria converter-se. A maldade encheu a taça da tolerância de Deus, e Deus converteria aquilo em justiça, em juízo. E as Sagradas Escrituras vai nos mostrar que o juízo de Deus era iminente à destruição total da cidade e dos seus habitantes. Porém, a Bíblia nos diz que Jonas, ele, ao ouvir a voz do Senhor, a ordenança do Senhor, o chamado do Senhor, ele se desviou-se da palavra do Senhor. O Senhor ordenou ele a ir a Nínive, e ele desceu a uma pequena cidade por nome de Jó. Ali ele procurou comprar uma passagem para navegar para daqui. Ao contrário de Nínive, ele intentou fugir para Tarsis, desobedecendo a ordem de Deus, saindo do centro da vontade de Deus, ignorando a ordenança do Senhor. Ele então resolve-se fugir de Deus. E quando olho para este homem, eu encontro algumas loucuras na vida de Jonas. Um homem de modo específico, com um chamado escolhido, profeta. Dentro de uma ordenância, Deus havia o estabelecido como um profeta de autoridade, com uma mensagem eminente, com uma mensagem contundente contra uma nação. Mas aquele homem resolveu ignorar as ordenanças e a vontade de Deus. E a Sagrada Escritura nos diz que então ele diz: eu fugirei, eu vou para outro lugar aonde Deus não me mandou. Eu quero andar segundo a minha vontade, não a de Deus. Eu quero pregar onde eu quero e não aonde Deus me enviar. Eu quero falar a mensagem que eu quero e não a que Deus quer. Eu vou aonde eu quero, não aonde Deus está me ordenando. Faço o que eu quiser e não o que Deus quer. Não me submeto, eu tenho capacidade de viver longe do centro da vontade de Deus por si próprio. É a mensagem que Jonas está dizendo a Deus. E é interessante que ele entra naquele navio e ele está ali observando. E ele vê quando começa-se uma grande tempestade. Os marinheiros lutaram por horas e mais horas para manter o navio no seu cursor. Mas quando eles observam e veem que eles perderam condição de navegação, já não sabendo o que fazer, eles pegam toda a sua mercadoria, lançam-se ao mar, para que o navio se tornasse leve e não viesse a quebrar-se, a espatifar-se, para que as ondas pudessem superar. E Jonas, no meio daquela loucura, no meio daquela confusão, olha o que Jonas vai fazer. Ele faz de conta que ele não está vendo nada, de vista grossa, e ele desce ao porão para dormir. E ele arruma um lugar lá e vai dormir um sono profundo.
Quantos crentes nos dias de hoje estão vivendo nessa situação? Fazem o que querem, acham que pode, fazer o que entende, o que subentende, que a voz de Deus não deve obedecer e nem temer, vai para onde quer, do modo que quer, rejeita-se o chamado, rejeita-se a ordenança, em meio à grande turbulência que ele mesmo causa, ele começa a fazer vista grossa e dizer: eu não estou nem aqui. E faz de conta que ele não é o problema, não é o centro do problema, que ele não tem nada a ver com isso. Ele ignora tudo e todos, e ele desce e vai dormir. A Bíblia nos diz que aqueles homens fizeram tudo o que estava ao seu alcance, e de repente eles disseram: não existe mais condições, agora nós vamos rogar aos nossos deuses. E eles rogam, e todos no navio começam a clamar a seus variados deuses, e nada acontece. É quando eles então encontram Jonas lá roncando. Quantos crentes estão a dormir em meio a tantas necessidades, a caos, a problema, a epidemias? Enquanto Deus está dizendo: é momento de clamar, de chorar, de se humilhar. E quantos estão deitados em berços esplêndidos, dormindo sonos, a quem, como se o problema não fosse dele, como se o problema não lhe dissesse respeito. E quantos estão a dormir? Enquanto Deus está levantando, Deus está dizendo: é hora de clamarmos, é hora de orarmos. Deus levantou um presidente nessa nação e disse: nós vamos separar um dia para o Senhor. E eu tenho uma absoluta certeza do que eu vou vos dizer, que nem todos que aqui estão ora sim fizeram. Enquanto nós estamos dizendo: é hora de colocar a boca no pó e clamarmos, quantos estão dizendo: o problema não é meu? Estão como Jonas, a tempestade, a embarcação está aí na pique e você está dormindo. Mas tem uma palavra do Senhor para ti na noite. Jonas foi despertado. Alguém disse: não pode, não entendemos, estamos descabelando, estamos clamando, fazendo o que é possível. Você dormindo, ele desperta e ele diz: quem é você? Da onde que tu vens? Qual é a tua ocupação? Declara-nos quem é o teu Deus. Clama a Ele, porque nós precisamos de resposta para saber o que fazer. Aí Jonas desperta, espreguiça e diz: olha, eu sou hebreu. Sabe qual é o problema? Sou eu. Eu recebi uma incumbência, um chamado, mas eu estou dormindo. E a Bíblia nos diz o seguinte: se eu me calar, as pedras vão clamar. Naquela oportunidade, as águas estavam clamando. Se a igreja de Cristo Jesus, ela não voltar aos seus primórdios, se ela não orar como ela orava, se ela não pregar como ela pregava, se ela não jejuar como ela jejuava, se ela não se voltar para Deus como Deus a chamou, a elegeu, a separou, o mundo vai clamar. O que fazer, Jonas? Me pega. Só existe uma saída.
Eu preciso sair da embarcação. Tentaram, não conseguiram, disseram: sabe, Jonas, não tem outra saída, vamos ter que te lançar nas águas. E lançam-se Jonas nas águas. Um mar turbulento, um homem, uma grande tempestade, lançado nas águas. Deus prepara um grande peixe, engole Jonas. E Jonas ali esteve 3 dias e 3 noites. E é interessante, eu quero que você esteja atento, porque eu vou ser resumido. O tempo está correndo depressa. É interessante que Jonas, ele passa 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Agora, Jonas foi incomodado. As águas não puderam o tragar. Deus preparou um grande peixe, ele agora está no ventre daquele peixe, que ele chama de abismo. 3 dias e 3 noites, Jonas agora resolve orar. E a Bíblia diz que Jonas agora, ele ora e confessa os seus pecados. E Jonas diz: Senhor, se tu me permitires ver novamente a luz, eu lhe obedecerei e farei o que o Senhor me pedir. E Deus então ordena aquele peixe que ele vomita Jonas. Jonas apregou em mim. Aquele povo se arrepende e Deus sara aquela terra. Eu quero lhe perguntar na noite deste dia com muito temor, e é o que o Senhor está dizendo ao meu coração. O Senhor está dizendo a mim e a ti na noite deste dia. Com temor eu digo à igreja: se nós não despertarmos do sono que estamos a dormir, a vontade do Senhor, a palavra dele, aquilo que ele determinou será cumprido. Queira eu ou não queira, queira você ou não queira, porque quando Deus quer fazer e operar, quem é que pode me impedir? Se eu e você não despertarmos, nós pagaremos alto preço diante de Deus, diante da sociedade. Pastor, mas que palavra é essa? É para nos conscientizarmos. Quantos estão a dormir? Não é tempo. É tempo de clamarmos, é tempo de orarmos, é tempo de chorarmos, é tempo de buscarmos. O mundo está clamando. O mundo não tem solução, o mundo está perdido, não tem saída. Mas da igreja de Cristo vem a mudança. Da igreja de Cristo vem a cura. Da igreja de Cristo vem a solução. E nós somos a igreja. Jesus Cristo está despertando, é ano da visitação. Jesus está despertando o seu povo. Ei, acorda, acorda, põe tua boca no pó e clama, porque senão dias difíceis virão, e oxalá o Senhor, aleluia, ainda nos encontre, ainda, aleluia, e resolva fazer conosco, pela sua infinita misericórdia, o que fez com Jonas. Quantos têm parado? Quantos estão parados? Quantos já não estão mais